Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e hoje estou muito feliz porque estamos iniciando mais um projeto aqui na Casa de Jesus. E hoje vamos iniciar o curso para dialogador de reunião mediúnica, um curso onde nós já tínhamos recebido várias demandas, várias solicitações para que pudéssemos trazer este curso para você. E agora conseguimos trazer esse curso como nós realmente desejávamos. E você vai perceber que nós vamos, no decorrer do curso, trazer excelentes notícias para você. Será certamente uma oportunidade maravilhosa para todos aqueles que desejam conhecer, entender um pouquinho mais sobre a função de dialogador das reuniões mediúnicas. Eu, portanto, estou muito feliz por este momento. Se você está chegando agora no nosso canal, eu convido você a se inscrever. E você pode ainda conhecer as outras redes sociais da Casa de Jesus, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você terá a oportunidade de acessar todas as nossas aulas e cursos, receber as atualizações e ficar por dentro de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Meus queridos amigos, nós vamos então, na aula de hoje, nós vamos exatamente trazer para você a apresentação do curso e vamos ainda trazer uma dinâmica de nivelamento, para que você, eventualmente, que já está cursando um curso de educação da mediunidade, ou mesmo para você que já trabalha no diálogo, em um diálogo nas reuniões mediúnicas, você possa ter aí a oportunidade de avaliar como é que está o seu nível de aprendizado. Mas nós vamos, na aula de hoje, já trazer muitas coisas interessantes para você. Então, vamos iniciar o nosso estudo com a nossa apresentação do curso. Então, hoje nós vamos trazer a apresentação do curso, vamos ver por que nós devemos estudar a doutrina espírita, qual o objetivo deste curso, a quem ele se destina. Vamos ver o tempo e o desenvolvimento do curso para que você possa se planejar. Vamos ainda trabalhar o cronograma do curso. Vamos trazer a dinâmica de nivelamento. Vamos trazer uma mensagem da espiritualidade sobre a nossa atividade, sobre o nosso curso. E vamos trazer ainda a bibliografia do curso, para que você possa, caso você queira, ter a oportunidade de, além da aula, aqui do vídeo, dos slides, você possa ainda ter a oportunidade de realmente aprender de uma forma um pouco mais detalhada, cuidadosa, através da bibliografia que nós vamos trazer para você. Então, aqui nessa primeira apresentação, nós trazemos a seguinte mensagem: dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. E nisso também que encontrará satisfação real. Então, aqui nessa passagem de O Livro dos Médiuns, nós estamos tendo a oportunidade de destacar um dos objetivos essenciais daqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas: lenir corações aflitos, encarnados e desencarnados, porque nós ali, a partir do momento que nós amparamos, auxiliamos, consolamos os espíritos desencarnados que se fazem presentes, nós estamos consolando e lenindo os nossos próprios corações, porque também somos doentes espirituais, sendo amparados conjuntamente com aqueles corações que ali chegam. Então, consolar, acalmar desesperados, operar reformas morais, esse é o objetivo da doutrina espírita, e esse é o objetivo também das reuniões mediúnicas. Nós não estamos ali
pelo fenômeno. Nós estamos ali exatamente com o objetivo de trabalhar na caridade com Jesus através da mediunidade. Então, é isso que nós vamos trabalhar no nosso curso, nesse diálogo que nós vamos orientar e conduzir cada um de vocês, é para que nós possamos fazer isso, consolar, amparar, levar esperança a tantos corações. Por que nós devemos estudar a doutrina espírita? O Conhecendo o Espiritismo, nossa Casa de Jesus, é voltada, dentre outras coisas, para a capacitação, para o conhecimento da doutrina espírita. E nós sabemos o quanto é importante nós termos o conhecimento para que nós possamos melhor auxiliar. Então vejam, desde os primórdios do Espiritismo, na fase de elaboração das obras básicas, da codificação kardeciana, a espiritualidade superior vem alertando sobre a necessidade do amor e da instrução para a continuidade e a expansão da doutrina espírita. Na atualidade, mais do que nunca, o conhecimento doutrinário e o exercício da caridade, sinônimo de trabalho, serviço e ação no bem, proporcionam maior segurança aos espíritas na conquista de degraus mais altos na caminhada evolutiva. Basicamente, o amor e a instrução são os recursos utilizados no processo de reforma íntima, constituindo-se na chave para a transformação moral. E interessante notar a interdependência que há entre eles. Então, Kardec, a todo momento, nos alertava sobre a necessidade de nós trabalharmos a instrução, o entendimento, o conhecimento, para que saíssemos da ignorância e a vivência do amor, para que possamos nos elevar no que tange a intelectualidade e a moralidade. Então, vejam, para que nós tenhamos mais segurança na conquista desses degraus evolutivos, precisamos conhecer, precisamos estudar. E se nós queremos ser os melhores trabalhadores que nós pudermos ser, o estudo é fundamental. Eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente estimulado ao estudo. Por isso, nós tentamos, de uma forma muito singela, mas com muito carinho, trazer o estudo de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma agradável, para criar também em você esse estímulo, o estímulo de estudar, de aprender e de evoluir. Então, amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Já o estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Nos diz Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Então vejam a necessidade de nós aliarmos amor e estudo. O Espírito de Verdade já diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então vejam mais uma vez o amor e a instrução caminhando junto. Então, nós estamos agora e nós vamos trabalhar exatamente as duas facetas dessa orientação. Vamos trazer a parte teórica, no que concerne ao diálogo, e vamos trazer também a parte prática, para que vocês tenham a oportunidade de exercitar no dia a dia e também, claro, dentro das reuniões mediúnicas, o trabalho do diálogo, do amor, para desenvolver o amor dentro do seu coração. Qual o objetivo do nosso curso para a formação de dialogador e a quem se destina? Então, o objetivo: capacitar e aperfeiçoar dirigentes e dialogadores de reunião mediúnica, bem como formar e qualificar os estudantes da educação da mediunidade para a função de dirigente e dialogador. Vamos ainda aperfeiçoar e aprofundar técnicas de abordagens aos dialogadores e aos participantes de reuniões mediúnicas. Vamos ainda fornecer a ampliação de conhecimentos à luz da doutrina espírita sobre o perfil, as atribuições e a competência dos dirigentes e dialogadores de reuniões mediúnicas. Então, vamos capacitar e aperfeiçoar.
Quem, por exemplo, participou de um curso de educação da mediunidade, mas que não apresentou uma ostensividade, mas apresentou talvez uma certa familiaridade, se identificou com a tarefa do dialogador, esse curso ele é fundamental para que possa capacitar você para o diálogo nas reuniões mediúnicas. Mas ele também é destinado para aperfeiçoar aqueles que já exercem essa função, para que eles possam aprimorar-se, para que eles possam verificar o que eles podem melhorar, se de fato alguma condução pode ser melhor exercitada, porque o aprendizado é constante. E o nosso objetivo é exatamente capacitar quem ainda não desenvolve essa atividade e aperfeiçoar aqueles que já a exercitam. E também formar e qualificar os estudantes da educação da mediunidade. Então, quem está num curso de educação da mediunidade tem total liberdade, é inclusive indicado que possa também fazer o curso para a formação de dialogador e de dirigentes de reuniões mediúnicas. Então, nós vamos trazer as técnicas de abordagem, como nós vamos dialogar com espíritos suicidas, espíritos que não sabem que desencarnaram, espíritos em estado de zoantropia, espíritos criminosos, espíritos hipnotizadores, espíritos obsessores. Nós vamos trazer as técnicas, nós vamos ajudar você nos tipos mais usuais de diálogos nas reuniões mediúnicas, para que você saiba como se conduzir com êxito e de modo que o atendimento possa ser o melhor possível. Vamos entender perfil, atribuições e competência. Será que eu tenho perfil para ser dirigente? Será que eu tenho perfil para ser dialogador? Será que eu devo trabalhar como apoio, médio de apoio, como ostensivo? Então, nós vamos avaliar tudo isso no nosso curso. Tempo e desenvolvimento do curso. Então, vejam, nosso curso é um curso extenso. O curso será ministrado em 78 aulas semanais, com duração entre 30 a 40 minutos cada aula, alternando-se as aulas entre teóricas e práticas. Nas teóricas, nós vamos fornecer os fundamentos espíritas sobre as reuniões mediúnicas, sobre o diálogo, nós vamos trazer a parte teórica das orientações e dos ensinamentos. Já nas aulas práticas, nós vamos apresentar vídeos com diálogos reais realizados com os espíritos numa reunião mediúnica, seguindo as devidas observações sobre cada um deles. Então, na parte teórica, nós vamos trazer a teoria, nós vamos trazer a literatura espírita, nós vamos trazer o embasamento teórico sobre tudo aquilo que nós vamos orientar. E nas aulas práticas, é sempre uma aula teórica, uma aula prática, uma aula teórica, uma aula prática. Então, na aula prática, nós vamos trazer um diálogo para você, um vídeo de um diálogo, e ao final, nós vamos fazer as devidas avaliações, as devidas observações e considerações sobre aquele diálogo. Como foi o atendimento, qual a problemática daquele espírito, como o diálogo se desenvolveu, por que o dialogador seguiu uma linha e não outra. Então, nós vamos trazer exatamente um diálogo para você, para que você possa ver a condução do dialogador e o desenrolar daquele atendimento, de modo que você possa ver, rever, analisar, e com isso você possa orientar-se, auxiliar de alguma forma você no desenvolvimento dessa atividade. Cronograma do curso. Então, como nós falamos, são 78 aulas semanais. Então, vejam aqui no cronograma do curso. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês, para que vocês possam ver melhor, tá? Para que vocês possam enxergar melhor. Então, vejam. No primeiro momento, nós vamos trazer, o módulo 1, nós vamos trazer as noções gerais, os aspectos mais iniciais, como se fosse uma revisão daquilo que nós já estudamos quando fizemos, por exemplo, o curso de mediunidade. Então, vamos entender sobre as reuniões mediúnicas, a definição, os tipos de reuniões, os participantes encarnados e desencarnados, os vários tipos de reuniões. Então, nós vamos trabalhar uma questão, um aspecto, assuntos mais básicos para relembrar você sobre essa temática.
Depois, no módulo 2, nós vamos adentrar na equipe espiritual da reunião mediúnica. Então, nós vamos ali entender como se forma, qual o trabalho da reunião mediúnica a nível espiritual, os equipamentos utilizados, como a espiritualidade trabalha antes e depois da reunião mediúnica. Enfim, nós vamos trazer para você a visão da reunião mediúnica pelo aspecto, pelo lado, pela visão da equipe espiritual. Depois nós vamos adentrar no módulo 3 e vamos então estudar os participantes encarnados da reunião mediúnica. Já no módulo 2, teremos estudado a equipe desencarnada, o trabalho da equipe desencarnada, e no módulo 3 vamos ver então os participantes encarnados da reunião mediúnica. No módulo 4, nós vamos adentrar, o módulo 4 é o módulo maior do nosso curso, nós vamos adentrar especialmente no diálogo com os espíritos. E vocês estão vendo que é sempre uma aula teórica e uma aula prática alternando, certo? Mas nesse módulo 4, nós vamos então trazer os vários tipos de diálogo. Vamos trabalhar sobre as etapas do diálogo, técnicas, as várias técnicas que você pode utilizar. Diálogo com espíritos sofredores, diálogo com espíritos que não querem acordar ou têm ideias fixas, com espíritos materialistas, com espíritos que falam outro idioma, com espíritos que se colocam numa condição de espíritos culpados, espíritos que não querem ou não podem falar, espíritos muito intelectualizados, suicidas, mistificadores, com deformação perispiritual, com licantropia, zoantropia ou situação de ovoides, espíritos vingativos e obsessores, espíritos que não sabem que desencarnaram. Então, são os casos mais usuais que nós identificamos na reunião mediúnica. E nós vamos trazer exatamente as orientações para esse tipo de diálogo. Sem falar que nas aulas práticas vocês vão ver na prática o diálogo com espíritos nessas condições. E depois nós vamos, então, no módulo 5 e no último módulo do nosso curso, nós vamos trabalhar as várias dificuldades enfrentadas no âmbito das reuniões mediúnicas. E nós sabemos, principalmente aqueles que já trabalham nas reuniões mediúnicas, nós sabemos que as dificuldades são muitas. E nós vamos ter a oportunidade de examinar algumas delas também para que possam ajudar você que trabalha como dirigente, como dialogador, como médium, como apoio, como ostensível, quis dizer, porque, enfim, médios de alguma forma somos todos, como você pode, através da análise dessas matérias, dessas questões, melhorar também o desempenho da sua reunião mediúnica. Então, nós estamos colocando aí o cronograma do curso para você. Lembrando que esse material, esses slides, os slides de todo o curso vão estar disponíveis no nosso site, tá? Então, você vai ter condições sem problema nenhum. Vou até colocar aqui o endereço do nosso site. Está aqui o endereço do nosso site. Então, você vai ter a oportunidade de acessar lá no nosso site, na aba Sala de Aula. Na aba Sala de Aula, nós trazemos os slides de todos os cursos que nós realizamos no nosso canal e que tem slides. Nem todo curso nós realizamos e fazemos com os slides, mas aqueles onde existem slides, nós disponibilizamos em PDF para você. E você pode acessar de forma gratuita qualquer um dos cursos que nós disponibilizamos no nosso canal. Você só precisa se tornar um membro do canal, mas isso é totalmente gratuito, é só para o nosso controle. Você se torna um membro, vai estar lá, torne-se um membro e acesse o conteúdo. Você se torna um membro, preenche as informações solicitadas e você vai ter acesso ao material. Então, você pode acompanhar pelo cronograma, você pode fazer uma apostila, de modo que você possa estar, quando você desejar, acessando novamente esse material. Pois muito bem. Então, já passamos para você o cronograma do nosso curso e agora vamos trazer uma parte mais lúdica na nossa primeira aula de hoje. Vamos trazer uma dinâmica de nivelamento.
onde eu vou fazer a pergunta e você aí já responde na sua mente verdadeiro ou falso, tá? E nós vamos tendo a oportunidade de ir explicando um pouquinho sobre os apontamentos que nós colocarmos. Então, nossa primeira pergunta: o diálogo entre dois espíritos, cada um atuando em um médium diferente, nunca deve ser permitido. O que você acha? Você acha que é possível estarem dois espíritos e dois médiuns simultaneamente dando passividade a dois espíritos e esses dois espíritos dialogando entre si através dos dois médiuns? Isso pode acontecer? Isso nunca pode acontecer? O que você acha? Verdadeiro ou falso? A resposta é falsa, porque há situações, sim, em que isso pode acontecer. E nós, no decorrer do curso, vamos conversar sobre isso. Há situações onde, um espírito, por exemplo, um espírito necessitado, está dando comunicação através de um médium, e um espírito familiar, uma mãe, um pai, um espírito que veio para ajudar, ele se comunica através de um outro médium para que ele possa comunicar-se com aquele espírito necessitado, auxiliando na condução do diálogo. Claro que isso não acontece de forma sem orientação, sem cuidado, sem um controle por parte do dirigente da equipe. Claro que há todo um cuidado para que isso aconteça, tá? E nós vamos, no decorrer do curso, falar sobre isso. Mas essa é uma situação que ela, eventualmente, ela pode acontecer. Não é algo que acontece em toda reunião mediúnica, mas ela pode acontecer. Então, o segundo médium, ao identificar, por exemplo, a presença de uma mãe, conversa, passa essa informação para o dialogador, para o dirigente, e ele, no momento certo, pode permitir aquela comunicação entre os dois espíritos. Então, nunca deve ser permitido? É falso. Há momentos em que isso vai acontecer. Segunda pergunta: o passe não precisa ser constantemente ministrado nas mediúnicas, mas apenas em situações especiais e segundo a orientação do dirigente da reunião. O que você acha? Verdadeiro ou falso? O passe precisa ser constantemente ministrado nas mediúnicas, aos espíritos que estiverem em atendimento ou aos médiuns? O que você acha? Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeira. O passe não deve, em cada comunicação, terminou uma comunicação, o médium receber um passe. Isso pode acontecer em situações pontuais, quando o médium não consegue dissipar sozinho os fluidos mais negativos da entidade que ele atende, mas não é algo que precisa acontecer o tempo todo. Às vezes, um espírito que vem, pela sua condição de desequilíbrio, precisa o espírito de um passe. Você vai ministrar. Mas há outros espíritos que não têm essa necessidade. Então, nós, como trabalhadores da reunião, precisamos estar atentos a isso e avaliar quando é caso, quando não é caso de aplicar o passe. Terceira pergunta: a psicofonia deve ser o mais fiel possível, devendo o médium deixar o espírito fazer barulhos, chiados, falar alto, xingar, bater na mesa, etc. E aí? Nós sabemos que o médium ele é um intermediário. E, se ele é um intermediário, ele deve deixar o espírito ser fiel ao que ele pensa, às suas palavras, às suas ideias. Mas aí, o médium deixa o espírito fazer tudo ou ele deve, de alguma forma, controlar? Verdadeiro ou falso? A psicofonia, então, sendo mais fiel, o médium deve deixar o espírito fazer tudo ou não? E a resposta é falsa. O espírito vai ter a oportunidade de se comunicar e de expressar os seus sentimentos, mas cabe ao médium filtrar, controlar os excessos. Então, nada de barulhos exagerados, falar alto, xingar, bater na mesa, bater nas pessoas, falar palavrões. O médium, por isso, ele deve fazer a educação da mediunidade, para que ele possa controlar a comunicação e só permitir que seja dito aquilo que deve ser dito. Quarta pergunta: o estudo é fundamental para todos os participantes da equipe, não bastando a leitura realizada nos minutos prévios à mediúnica.
Nós sabemos que, normalmente, nós destinamos alguns minutos antes do início da mediúnica para o estudo conjunto. É importante para criar um laço, para aperfeiçoar os conhecimentos, mas esse estudo prévio, ele é suficiente? Ou há necessidade de um estudo maior? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, claro que verdadeiro. O estudo é fundamental. Aquele estudo prévio ali antes da reunião mediúnica é muito pequeno. Nós precisamos estudar e estudar sempre, ampliando os nossos conhecimentos. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais preparados para desempenhar a reunião mediúnica e mais investimento a espiritualidade dará naquela equipe. Porque vê que é uma equipe que se aprimora, que estuda, que se aperfeiçoa, que procura melhorar-se constantemente. Equipe que não estuda não cresce. Então, com certeza, o estudo é fundamental. Não basta a leitura realizada minutos antes da mediúnica. Em certas situações, o espírito revoltado, obsessor ou vingativo pode ser aprisionado, evitando assim que continue influenciando negativamente as pessoas? O que é que você acha? Muitas vezes vêm espíritos obsessores, vingativos, que estão efetivamente prejudicando pessoas encarnadas. Eu posso prender, aprisionar, fazer com que ele se distancie à força daquele obsediado? É possível, é indicado nós fazermos isso nas reuniões mediúnicas? O que é que você acha? Verdadeiro ou falso? Falso, meus queridos amigos, porque nós precisamos lembrar que nós estamos ali para amparar, para auxiliar, para realizarmos a caridade com Jesus. E aprisionar espíritos nunca será uma forma caridosa. Nós estamos ali para instruir, para orientar, para consolar, para buscar mostrar a esse espírito obsessor, vingativo, que ele está no caminho do erro, que ele está no caminho equivocado e que só o caminho do amor poderá fazê-lo tornar-se verdadeiramente feliz. Se ele não quiser libertar aquela pessoa naquele momento, ele tem o livre-arbítrio. Nós não iremos aprisioná-lo ele em nenhum lugar. Ele vai seguir numa outra oportunidade, ele retorna à reunião mediúnica e nós iremos continuar conversando com ele, procurando esclarecer, fazer com que ele compreenda a necessidade de se modificar. Mas nós não iremos aprisionar o espírito. O dialogador nunca deve tocar no médium, pois isso causa um choque vibratório e prejudica a comunicação. E aí, podemos ou não tocar no médium? Verdadeiro ou falso? Falso, meus queridos amigos, e nós vamos ver isso durante o curso. Em regra, não se toca no médium exatamente por esse choque fluídico, mas em determinadas situações o toque ele é necessário e indicado, como, por exemplo, quando nós precisamos exatamente causar um choque na comunicação em função da situação, espíritos que se encontram numa monoideia, que não ouvem o dialogador, que estão absorvidos nas suas problemáticas. Quando você toca, você causa um choque, ele desperta e ele presta atenção em você, ele ouve você. Então, o toque era necessário. Quando nós precisamos, por exemplo, desligar uma comunicação que o espírito não quer ir, ou o espírito está enraivecido, e nós precisamos de uma situação mais emergencial, desligar aquela comunicação. O toque, ele é necessário, porque ele vai exatamente causar esse choque e vai contribuir para que haja o desligamento daquele espírito. Espíritos em situações de zoantropia, de deformação espiritual, estão muito desequilibrados, o toque também pode ser necessário. Então, nós vamos ver várias situações onde um toque pode ser necessário. Então, nós não podemos dizer que nunca se tocará no médium. O toque pode ser necessário. Dentro da sala mediúnica, podem os médios conversarem tranquilamente até o início das atividades, quando deverão manter-se em respeitoso silêncio? Então, nós estamos na sala mediúnica, antes do início do horário, nós podemos ficar ali conversando, batendo papo? Verdadeiro ou falso? Na hora que vai iniciar, manteremos silêncio. Mas desses minutos prévios, podemos conversar? Verdadeiro ou falso? Falso, meus queridos amigos. Conversa
é fora da sala mediúnica. A sala já está preparada vibratoriamente, já houve uma limpeza fluídica pela espiritualidade para aquele ambiente. E nós vamos ver a importância da limpeza realizada pela espiritualidade para o desenvolvimento da reunião. Então, quando nós estamos ali falando de assuntos completamente diferentes, pouco construtivos, enfim, conversando assuntos que não digam respeito aos atendimentos, isso corrompe, isso anula, de uma certa forma, a limpeza realizada pela equipe espiritual. Então, conversa antes de entrar na sala. Depois que se adentra, o silêncio ou o mínimo de conversa é o indicado. Os participantes da equipe que não estiverem em passividade ou dialogando podem falar com o espírito concomitantemente com o dialogador. Então, o dialogador está fazendo o diálogo com o espírito através de um médium e um outro participante que não esteja em algum diálogo, eventualmente, naquele momento, ele adentra no diálogo e fica também falando, dialogando ou até mesmo toma a vez do dialogador. Será que isso pode? Será que isso é indicado? E a resposta é negativa. Não podemos, não devemos fazer isso. Nós podemos, se nós acharmos que há algo que possa ser dito para contribuir no diálogo, e eu não estiver em um outro diálogo, eu me levanto, posso falar para o dirigente, no ouvido do dirigente, ou no ouvido do dialogador, para que ele coloque aquele apontamento, aquela observação. Mas eu não devo intrometer-me no diálogo que não é meu. O diálogo é do outro dialogador. Então, cabe a ele dialogar. Eu posso contribuir através do dirigente ou através dele, mas falando no ouvido, baixinho, para que ele possa, eventualmente, utilizar aquela informação, mas não simplesmente falar com o espírito concomitantemente, com o dialogador. Os participantes da equipe devem sentar em lugares específicos e previamente determinados pelo dialogador? Então, vejam, hoje eu sento numa cadeira, na próxima semana eu sento em outra, na próxima semana eu sento em outra. Eu posso sentar em qualquer um dos lugares na mesa? Ou há um lugar indicado para cada um? Então, tem lugares específicos ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, meus queridos amigos, porque o ideal é nós sentarmos sempre nos mesmos lugares, porque a espiritualidade, ela estabelece conexões fluídicas de equipamentos, de várias ligações que são feitas naquela cadeira, naquele local onde nós estamos sentados, e eles fazem isso previamente. Então, se eles já sabem que a Evelyn vai sentar naquela cadeira, eles já preparam todos os equipamentos necessários ali, naquele local onde eu vou estar. Porque senão fica aquela confusão e eles só vão poder realizar isso depois que nós sentarmos. Então, nós devemos lembrar que nós precisamos auxiliar o trabalho da equipe espiritual e não o inverso, não dificultar. Deve ser sempre estabelecido um limite de comunicações por médium, não sendo correto comunicações uma atrás da outra pelo mesmo médium. Então, deve ser dito, você só vai dar 2 comunicações, uma comunicação, e não permitir comunicações sequenciadas. Isso deve ser sempre desta forma ou não? Falso. Por quê? Porque cada caso é um caso. Há situações, há comunicações, há reuniões mediúnicas onde só existe, por exemplo, só se permite uma comunicação por vez. Então, normalmente, há um revezamento entre os médios e, normalmente, cada um consegue dar uma comunicação, porque nós temos um limite específico. Há reuniões mediúnicas que se permitem 2 até 3 comunicações simultâneas. Então, cada médium acaba tendo a oportunidade de trabalhar mais vezes. Então, não é um limite específico que é o certo ou errado, é a condição do médium. Há médiums que conseguem dar mais comunicações, 2, 3 comunicações, sem nenhum problema, sem apresentarem uma estafa energética. Outros, com 1, 2 no máximo, já se sentem, não digo exaustos, mas já não se sentem em condições de continuarem dando comunicações.
Então, nós precisamos examinar tudo com muito equilíbrio, sem extremismos, nem 8, nem 80. Todos os extremos são perniciosos. Vamos analisar as situações com bom senso, com estudo e ponderação sempre. A psicografia deve ser essencialmente destinada para espíritos benfeitores, sendo a psicofonia mais indicada para sofredores? Então, a psicografia deve ser utilizada para espíritos imperfeitos e benfeitores? Ou ela é mais destinada para os benfeitores? E a psicofonia para os sofredores? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, meus queridos amigos. Porque a psicografia, ela é exatamente destinada para recebermos orientações, para recebermos mensagens, para recebermos instruções para o desenvolvimento da mediúnica, auxílio espiritual para a equipe. Já a psicofonia é a destinada para os espíritos sofredores, porque o espírito sofredor, ele precisa de diálogo, ele precisa de acolhimento. E numa psicografia, não há um diálogo, ele escreve ali e pronto. Cadê o acolhimento, o diálogo, o amparo? Então, quando nós estudamos a doutrina, vemos que a psicografia ela deve ser destinada para a comunicação de espíritos benfeitores. Se nós percebermos a presença de um espírito sofredor, o ideal é que ele seja atendido através da psicofonia, porque vai ser um atendimento mais exitoso e mais conforme a sua necessidade. O dialogador, mesmo tendo ostensividade, nunca deve dialogar mediunizado? E a resposta é falsa. Mesma coisa que nós dissemos, cada caso é um caso. Esse mediunizado, nós precisamos lembrar que a mediunidade psicofônica, ela pode ser intuitiva. Não existe só psicofonia semi-consciente e a inconsciente. Existe a intuitiva, onde o dialogador, o médium, ele está plenamente consciente de tudo aquilo que ele diz. Ele não perde a lucidez. Então, por exemplo, no caso de uma mãe, que ele perceba a aproximação junto a um espírito que está sendo atendido, junto a um filho. Se ele percebe a aproximação e ele é um médium, por exemplo, intuitivo, ele pode permitir que a mãe se comunique por intermédio dele, mas ele vai estar consciente de tudo o que está acontecendo. Ele vai estar ali na hora que ele quer falar como dialogador, ele fala. Na hora que ele quer permitir que a mãe fale, ele permite. Então, vejam que há situações e situações. E nós precisamos, então, por isso, a necessidade de estudar, para nós entendermos que isso eventualmente pode acontecer e que isso não vai, de forma nenhuma, causar uma perda de consciência do dirigente. Isso não pode. Um dirigente que é médio ostensivo inconsciente, ele não vai dar passividade, estando na condição de dialogador. Óbvio. Se ele for assim, ele vai funcionar como ostensivo e alguém vai dialogar com ele. Percebam aqui a nuance das informações. Trazemos na bibliografia do livro a bibliografia do nosso curso, que se encontra nesse livro que nós publicamos, o livro Um Elo Entre Dois Planos. Esse livro é um livro onde nós falamos e trazemos exatamente informações sobre as reuniões mediúnicas. E esse curso que nós estamos ministrando, ele se encontra praticamente 100% dentro do livro Um Elo Entre Dois Planos. Então, esse curso, na verdade, nós transformamos no livro. E esse livro já foi publicado pela editora Letra Espírita. Você pode também adquirir esse livro, se você tiver interesse, no nosso site, lá na aba Livraria, tá? Então, e esse livro, ele é feito todo também, ele faz parte da coleção Conhecendo o Espiritismo, tá? Ele é o 7º livro da coleção Conhecendo o Espiritismo, também de perguntas e respostas, e, como eu falei, esse curso, ele foi adaptado, ele foi ajustado, e nós escrevemos o livro baseado nesse curso. Então, a bibliografia do curso, se você desejar, se você tiver interesse, você pode realmente encontrar no livro Um Elo Entre Dois Planos. Então, é essa bibliografia que nós trazemos para você.
E aí, meus queridos amigos, nós estamos então finalizando o nosso curso de hoje, a nossa aula inaugural. Deixamos aqui o nosso muito obrigada a você, trazemos as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, perfil do Instagram, canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails de contato e nosso WhatsApp e Telegram. Meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela confiança. Muito obrigada. Nós vamos nos ver na próxima semana, sempre continuando com o nosso curso. Então, um grande beijo, um grande abraço, meus queridos amigos, e até semana que vem, se Deus quiser.